Oi, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui quem Bom está dia. falando. Bom dia, Jordan. Bom dia. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Arthur. Napoleon. Edmar, Oi, bom dia. Edmar, é a Maria Diga. Clara. Eu consegui o livro emprestado com a minha avó. Minha avó me emprestou o livro Sapiens. Ah, massa. Muito bom. Leia e ganhe bons momentos na sua vida, viu? Você não vai se arrepender. Muito bem, Bernardo. Ô, moçada, é o seguinte, peço a vocês que coloquem ali no chat, por favor, presente, 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 coloca assim, presente, tô aqui, tô existindo, tá? Só para eu saber depois quem entrou na live, quem, enfim, tá? Então você coloca lá, presente, tá? Já deixa o seu joinha nesse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amiguinhos e, se puder, torne-se também membro deste canal. Muito bem. Não, isso aqui é outra coisa, né? Muito bem, gente. Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver, eu estava chamando as pessoas e parei no meio. Bernardo, Bruna, Cecília, Enzo, Graziele, Guilherme, Heitor. E mais, Henrique Costa, Henrique Vieira, Isabela Martins, Isadora. Deixa eu ver quem mais. Isadora, Joana, Jordan, Júlia, Lucas Rabelo, Luísa, Luma, Maria Clara, Maria Luísa, e tá faltando mais. Sabe aqui a atualização, deixa eu ler. E Matheus, mais 4, deixa eu ver quem mais 4 aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Matheus Lopes, Matheus Vitor. E quem mais? Nicolas, Miguel e Pedro Menezes. Muito bem, gente. Vocês estão todos aqui. Vocês são lindos, maravilhosos, espetaculares, sensacionais. Eu vou colocar vocês num potinho, amassar assim e guardar debaixo do meu travesseiro. Só para ter vocês pertinho de mim. Moçada, é o seguinte, vamos lá? Primeira coisa. No Kahoot, moçada. O Kahoot é para colocar o nome e o sobrenome. Não é, por favor, para colocar apelido. Eu falei isso nas instruções. Quem não jogou Kahoot ainda, o link está disponível lá no Conexa. Então é só entrar lá na parte do dia 6/5. Você clica lá e aí vai remetido para o jogo. E aí no jogo você tem acesso, né, às questões, enfim. Esse Kahoot que eu coloquei na quarta-feira, ele foi inclusive para treinar, se vocês entenderam a lógica do jogo e tal. Quarta-feira vai haver um outro Kahoot lá. E esse outro Kahoot ele vai ser maior. Sim. Deixa eu só terminar de falar aqui, eu já te passo a palavra, tá? Só um momento. Então é o seguinte, vai haver outro Kahoot na quarta-feira. Então é importante que vocês entrem na quarta-feira, acessem o link e joguem, tá? Tem que colocar o nome e o sobrenome, nada demais. Não coloque emoji, não coloque nada, só o nome e o sobrenome, para justamente saber quem acessou e quem não acessou. Até hoje de manhã, 51 pessoas haviam jogado, então estava na expectativa de que fosse pelo menos umas 70 pessoas. Então, só 51. Quem não jogou, então, jogue, tá? É só entrar na página do dia 6/5, encontrar o link, clica no link, aí você vai direto para o jogo, e aí, lá no jogo, você vai responder as questões, tá bom? Edmar, estou tentando acompanhar, mas está difícil. Por que, Jordan? Por que está difícil? Fala para mim. Pode abrir o microfone aí, Jordan? É porque, tipo, eu tava... Tinha umas vezes que eu não tava conseguindo fazer atividade porque eu tava tentando acompanhar com outras atividades, aí tinha aula e atrapalhava todo o meu esquema. Aí eu selecionei umas atividades que já estavam um pouco atrasadas para fazer, e aí eu coloquei algumas de história, mas aí eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Tá. Aqui, as atividades anteriores, não me preocupa muito com elas, não. Eventualmente você faça essas questões. Só que o Kahoot, ele vai te tomar ali uns 20 a 30 minutos no máximo, tá? O Kahoot anterior
e o Kahoot que eu vou colocar na quarta-feira. Então, e outra coisa, todas as atividades que eu já coloquei anteriormente, todas elas têm um gabarito. Então, você pode checar depois, sem problema algum, tá? Tá difícil para todo mundo, viu, Jordan? Muita atividade, muita informação, muito material para consumir e vai aos pouquinhos, portanto, tá? Não fique muito preocupado, não. E aí, se você, por favor, não entender qualquer coisa, me chama lá no fórum, que eu estou disponível para você. Beleza? E peraí, qual que é a atividade que você falou? A atividade que eu falei foi do Kahoot. Que dia? O Kahoot é um jogo, ele tá na pasta do dia 6 de maio. 6 de maio. Tá? Aí você entra lá na pasta. Aqui eu vou mostrar aqui, rapidinho, viu, meninos? Eu já volto aqui em vocês, porque tem um monte de gente querendo falar. Deixa eu... Aqui, Jordan, acompanha aqui comigo. Achei. Achou? Então você clica aqui na pasta do dia 6, e aí quando você clica nesse link, aí você já vai direto lá pro jogo. Aí clicou aqui no link, aí o carro vai carregar aqui, e aí você começa a jogar. Aí você tem que colocar... Como eu joguei, aí o carro está me perguntando se sou eu de novo, né? Então, tem 2 horas e 52 minutos que vai dar disponível esse link lá ainda. Então, depois da live, vocês aproveitam e já jogam, tá? É sobre os materiais anteriores. Deixa eu voltar aqui. O nome não cabe aqui. Coloca Jordan, então. Só tem você no sexto A, então não vai ter problema, não. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Calma, deixa eu pegar o meu cursor aqui. Júlia! Vai, Júlia, pode falar. Oi, Edmar, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Que bom ouvir sua voz. Você vai corrigir algum para casa hoje? No Class Doodle? Não, porque eu deixei, no final das contas, a lista 12. 12. Pois é, a lista 12 eu deixei o gabarito dela lá, já. Então, hoje eu não vou corrigir, não. Na próxima aula, na próxima live, eu vou corrigir a atividade que eu deixar para corrigir pelo Class Dojo. Hoje não, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Enzo Morgado. Oi, Edmar, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Aqui, lembra da última semana que eu falei que eu estava começando uma nova série? Aham. Eu já estou no terceiro livro, ou seja, nessa uma semana de intervalo, eu já li 2 livros. Meu Deus do céu. Mas tá tudo assim, você tá fazendo outras coisas, você só tá ficando lendo o dia inteiro? Eu estou fazendo outras coisas também, algumas atividades, e depois eu fico lendo o resto do dia. Ah, que bom. Você está alimentando a alma. A leitura é o alimento da alma. Muito bom. Parabéns, viu, Enzo? Muito bom, cara. Miguel, fala lá, Miguel. É que eu já joguei esse Kahoot faz um tempão. Só que depois eu tenho olhado ele algumas vezes, sabe? Só que aí esse joguinho me frustrou um pouco, porque eu tava em terceiro lugar, só que aí um monte de gente me passou e agora eu estou lá, sei lá, em 15º. Não é isso. O mais importante não é a colocação, não. O mais importante é que com a atividade você aprenda alguma coisa. A competição, ela até em algum momento pode ser interessante. Mas eu vou colocar o próximo Kahoot, que vai ser na quarta-feira, e eu insisto, não coloquem apelido. É para colocar o nome e sobrenome, tá bom? Bem, eu estava dizendo que é importante que vocês façam para justamente compreender quais são as questões mais difíceis, as questões que vocês estão acertando mais, tal. Então é um Kahoot, claro, de uma forma mais interessante, né, mais lúdica, para vocês terem acesso àquilo que a gente já trabalhou. Ô, Ana, não perdeu não, a gente só está conversando a respeito do Kahoot, os meninos estão perguntando outras coisas, estão compartilhando algumas informações do conteúdo, vai começar daqui a pouco, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre os teotihuacanos, toltecas e maias, tá bom? Deixa eu ver quem mais quer falar aqui. Guilherme, pode falar. Oi, Edmar, tudo bem com você? Tudo bem, Guilherme, e com você?
Também, muito obrigado. Eu queria dar minha recomendação de livro, Ah, que eu gosto muito das grandes guerras mundiais. Então, quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, meu avô me deu uma coleção da Folha de São Paulo, As Grandes Guerras Mundiais. Eu só trouxe um livro chamado A Guerra de Trincheiras, mas é um livro muito bom. Eu recomendo para todo mundo comprar a coleção inteira, que tem da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. esse especificamente é da Primeira Guerra, né? Na Guerra das Trincheiras. Exatamente, porque a Segunda Guerra foi mais de avanço. Os soldados não ficavam parados esperando que o outro avançasse e voltasse de novo. E não tinha muita terra de ninguém. O que acontece, Guilherme, é o seguinte: na Primeira Guerra, nós temos 3 partes da Primeira Guerra. A primeira parte é de avanço, de rápido avanço, então, e de combate franco, combate aberto. Só que a guerra de combate franco e aberto ela é extremamente sangrenta e morre muita gente, tem muita baixa. E aí eles perceberam, portanto, que seria um suicídio coletivo se eles permanecessem lá, porque as tecnologias bélicas tinham avançado demais. Aí depois, já nesse 1914, nesse período inicial, aí já se iniciou a guerra de trincheira. Então, a grande parte da Primeira Guerra Mundial foi resolvida nas trincheiras, tá? E aí eles ficaram aí quase 4 anos guerreando em trincheiras que eram locais muito desumanos, locais extremamente fétidos, as pessoas morriam, ratos comiam as pessoas, não faltava comida, muita doença, os soldados morriam das mais diversas doenças que eles ficavam ali muitas vezes com o pé na água por dias, meses, então o pé ficava podre, então era uma situação infernal. É muito triste. A Primeira Guerra Mundial é muito triste. É interessante, mas é muito triste. Sim. Tá? E a rendição foi condicional ou incondicional mesmo? Foi incondicional. Quer dizer, os alemães tiveram que aceitar tudo aquilo que foi imposto sobre eles lá no Palácio de Versalhes. Então, eles impuseram aos alemães uma vexatória derrota e os alemães ficaram humilhados. Por isso que depois os alemães vão querer fazer a revanche e vão para a Segunda Guerra, né? Sim. Tá bom? Ô, Pedro, não chore, Pedro. Pode falar agora, meu querido. Edmar, Sim. o Guilherme, ele falou das guerras. Eu tenho 2 coisas para falar, na verdade. Já que o Guilherme falou das guerras, eu assisti um filme muito bom que é sobre a Segunda Guerra Mundial, que chama O Zoológico de Varsóvia. Muito bom. Baseado numa história real. Também. Ele conta da história que uma pessoa, um casal e um filho, eles tinham um zoológico, eles tinham vários animais. Aí começou a atacar eles, os alemães. Aí eles começaram tava sabe aqueles pontos de coleta dos judeus que tinha? Uhum. Então, os donos do zoológico, eles iam lá para pegar alimento para os porcos, que os porcos eram alimento para os alemães, porque os alemães ficaram com o zoológico, né? Ficaram. Aí eles começaram a recolher os judeus e levavam para abrigo debaixo do zoológico, onde eles deixavam os animais deles. Os locais, o Enzo comentou aqui, Pedro, que os locais onde eram levados eram os campos de concentração. Na verdade, eram lá em Varsóvia, eram guetos. Guetos eram bairros exclusivos de onde os judeus moravam, tá? Os campos de concentração ficavam mais longe, ficavam em outros locais,
tá? Inicialmente, porque ali é Varsóvia, que é uma cidade bastante importante na Polônia. Tá bom? O que mais? O que mais, Pedro? Sobre o que a gente vai falar nessa aula mesmo? Sobre os povos maias? Nós falaremos sobre os teotihuacanos, toltecas e maias. Teotihuacanos, toltecas e maias. Tá. Eu concordo com o Nicolas. Guerra é muito triste, muito triste. Por mais as guerras de uma forma geral, os motivos, enfim, o desenrolar da guerra pode ser até um assunto interessante, como um fato histórico. Mas guerra é uma coisa extremamente horrível. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial morreram entre 60 e 70 milhões de pessoas. São 60 e 70 milhões de pessoas amadas por alguém. São 60 milhões de sonhos que ele gasta. Olha só, alguém tinha pedido para... Edmar, você vai estar gravando. Peraí, só um momento. Alguém tinha pedido para falar. O Heitor. O Heitor queria falar. Deixa o Heitor falar primeiro. E falar de Segunda Guerra, Edmar, sim, semana passada, eu li o livro O Menino da Lista de Schindler, eu achei muito bom. E Muito bom. Uma série que, tipo assim, tem na Netflix, que eu comecei a ver também, é o Segunda Guerra Mundial em Cores. Explica muito bem. É muito bom. A lista de Schindler, eu não sei qual é a censura, qual é a idade mínima para ver, mas é um filme do Spielberg, e se eu não tiver enganado, a censura eu acho que 16 anos ou 14 anos, porque é muito extremamente violento. Tem filme? Tem um filme chamado A Lista de Schindler. Mas eu não sei em qual plataforma que está disponível, enfim, mas é um filme que mostra a tristeza da vivência dos judeus lá no campo de concentração, lá em Varsóvia, né? E depois eles vão para outro lugar, enfim. Muito bem, deixa eu ver se isso tem mais alguma questão. Moçada, vamos para a aula, porque senão aqui está ótimo. A gente faz essa conversa aqui, essa conversa é sempre importante, boa, para vocês partilharem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão lendo. Dá um ânimo para a alma, assim, saber que vocês estão consumindo bons materiais, estão lendo, estão assistindo bons filmes, bons documentários. Isso é muito importante. Como professor de história, mas sobretudo também como ser humano. Para mim, né, como sou adulto e também tenho filhos, é importante saber disso. E eu espero que vocês continuem alimentando a alma como vocês estão fazendo, tá? Porque para a gente sair cada vez mais fortalecido dessa situação. Para quando a gente voltar para a aula presencial, a gente poder sair à rua tranquilamente, a gente conseguir justamente espalhar boas ideias, boas palavras, bons livros, bons filmes e por aí vai, né? E fazer da vida muito melhor. Bem, pessoal, agora parou com essa discussão, tá? Sobre guerra, a gente já falou bastante sobre isso, tá? Então, vamos parar, deixar o chat agora para dúvida. Vamos lá, deixa eu partilhar com vocês agora o meu PowerPoint. PowerPoint. E começar agora apresentando para vocês os teotihuacanos. Os teotihuacanos é um povo espetacular. Tem aqui a representação de um teotihuacano, né, vestido aqui com a pluma do deus da serpente, né? Eu não sei o nome, eu nunca consigo decorar o nome, que é um nome bem difícil. Mas se alguém puder aí pegar o nome, por favor, do deus que é representado, é o deus mais supremo, o deus mais importante dos povos mesoamericanos. E ele é representado num corpo de serpente, a cabeça de serpente, e em volta do pescoço da serpente tem uma pluma, tem penas, né? Então é a serpente emplumada. Presente em muitas construções, muitas pirâmides,
quando você for ao México, e vocês vão ao México algum dia na vida de vocês, porque o México é maravilhoso, espetacular, vocês podem visitar os diversos sítios arqueológicos, sítios históricos, e vocês verão as serpentes emplumadas lá em todos os cantos imagináveis e inimagináveis. Bem, Teotihuacan é o nome de uma cidade. Então, nós chamamos teotihuacanos as pessoas que moravam na cidade de Teotihuacan. Então, a cidade de Teotihuacan ela fica próxima à cidade do México hoje. Não confundam Teotihuacan com Tenochtitlan. Tenochtitlan é a cidade que depois se tornou cidade do México. E Teotihuacan é uma outra cidade que fica próxima e que também foi muito próspera, foi muito importante, uma civilização muito interessante, muito desenvolvida. Os teotihuacanos eram bastante desenvolvidos. Esses caras tinham tecnologias para fazer inveja às civilizações europeias, mesopotâmicas e asiáticas. Os caras estavam desenvolvendo coisas aqui, faziam construções maravilhosas, bem organizadas, arquitetonicamente, eram assim, coisas de fazer os olhos brilharem, de tão bonito que são, né? Então, uma das civilizações é os teotihuacanos. Os teotihuacanos se formaram nessa região, eles fizeram essa civilização, pelo menos os registros mostram isso, ali por volta do ano 100 depois de Cristo. E ficaram ali, fizeram a unificação de tribos e se juntaram muitas pessoas e começaram então a formar a civilização. A diferença entre civilização e um povo é a questão da organização. Chamamos de civilização teotihuacana o agrupamento de pessoas organizadas sob uma administração política. Então, tem uma organização política muito... Oi? Eu achei o nome desse deus no Google. Como é que chama? Chama Quetzalcoatl. Isso. Eu faltei às minhas aulas de teotihuacanês, então eu não sou fluente em teotihuacanês, infelizmente, então não consigo pronunciar esses nomes, mas os nomes estão todos disponíveis aí, inclusive nomes fáceis de serem pronunciados, vocês podem colocar quando vocês forem casados, tiverem filhos, dos seus filhos, ou então dos seus cachorrinhos, né? Seus cachorrinhos, gatinhos, periquitos e peixinhos e por aí vai. Muito bem. Então, a gente chama esses povos de civilizações porque eles eram muito organizados. Eles tinham uma burocracia. Burocracia é a organização do Estado. Então, por eles terem um poder centralizado, um poder administrativo forte e conseguirem organizar cidades com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, era algo impressionante. Só para vocês terem uma ideia, no Ouro Preto, que foi uma cidade muito desenvolvida no período colonial, tinha por volta de 20 a 30 mil pessoas no século XVIII. Essa galerinha lá da Mesoamérica, maias, teotihuacanos, toltecas e astecas, reuniam 100 mil pessoas numa cidade. Então, eles tinham muita organização política. Eles tinham uma estrutura de produção de alimentos, tinham uma estrutura de serviços, tinham uma estrutura de rituais religiosos. Eles precisavam ser muito organizados para darem conta de uma questão do tempo. Porque os teotihuacanos, por exemplo, vão durar 7 séculos. 7 séculos, 700 anos. Isso é mais do que, por exemplo, a história do Brasil a partir de 1500. Então, a gente não imagina, a gente acha que o mundo começou ontem. Não, meus caros. Povos já lá há muito tempo na antiguidade faziam coisas excepcionais, construindo pirâmides enormes, altas, fortes, bem estruturadas, que tão bem feitas, tão bem construídas, que estão presentes até hoje. Eu vou mostrar para vocês essa foto aqui, depois eu volto. Isso aqui é o centro administrativo, político, religioso e econômico dos teotihuacanos. Inclusive, quando vocês forem ao México, vocês vão separar um dia, né? Estou dando dicas aqui para vocês se tornarem guias turísticos para os seus pais.
tá? Então, vocês depois me agradeçam. De nada. Pois é, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar no hotel e falar assim, papai, mãe, é o seguinte, nós vamos hoje visitar o complexo histórico dos teotihuacanos. Mas, meu filho, deixa comigo, mãe, calma. E aí você vai lá fazer um agendamento do passeio para sair da Cidade do México e ir até Teotihuacan e visitar a Pirâmide do Sol, que é essa pirâmide aqui gigantesca. Olha o tamanho das pessoas aqui, o tamanho dessa pirâmide que os caras construíram. Tem uma história meio Oi. Licença, é porque tá travando um pouco quando você fala. Tá travando? Oh, meu Deus, que pena. Deixa eu ver. Só um minuto. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá travando ainda? Não, melhorou. Melhorou? Aham, agora tá falando normal. Tá. Vocês ouviram um barulho aqui? Tocaram uma campainha aqui, eu não sei o que é. Deixa eu tirar o negócio aqui para não ter problema. Só amanhã. Muito bem, voltando à programação normal. Vou só confirmar o que vocês entenderam. Nós estávamos fazendo uma introdução aos teotihuacanos, né? Que é uma civilização que se formou em torno da cidade de Teotihuacan, tá? Então, basicamente o que eu falei isso. E aí eu estava contando uma história de uma senhora que aquela pirâmide lá, a pirâmide do Sol, não pode subir mais. E aí uma senhora brasileira tinha sonhado que ela com a pirâmide. Então ela queria ver a pirâmide lá no alto. Quando ela chegou lá, percebeu que não podia subir, ela ficou indignada e ela acabou transgredindo a lei e subiu. Ela saiu correndo assim e subiu. E aí, ao chegar lá em cima, o guarda vai atrás dela, né? Não pode, ela acabou sendo presa. E a pirâmide é enorme, e ela teve que correr muito para chegar até no topo da pirâmide. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Guilherme, pode falar. Edmar, tem uma mãe de um amigo meu que ela já foi no México e contou que ainda hoje é possível, nas escavações de metrô, achar a cidade enterrada. É verdade isso? Olha só, a cidade do México foi construída sobre as ruínas dos astecas. E aí, a cidade do México tem uma peculiaridade muito trágica, na verdade. O que acontece? Muitos terrenos na cidade do México são pântanos, são pantanosos. E aí eles tiveram que fazer muitas adaptações. Bem, por conta da umidade, ou por conta, sei lá, de alguma característica, não sei se por causa da umidade, mas por conta dos fatores naturais, muitas coisas foram preservadas. E como a cidade era muito grande, a cidade asteca era muito grande, muita coisa ainda está para ser descoberta. Então, vira e mexe, eles fazem uma nova descoberta sobre coisas que os astecas fizeram. A cidade do México, ela foi construída em ruínas astecas. Os maias estão em outro lugar. Os maias lá na Península Yucatán, lá em Cancún, tá? A cidade do México era berço da civilização asteca. Certo. Tá bom, Guilherme? Pedro? Edmar, você tá me vendo e ouvindo? Edmar? Pedro? Você tá me vendo e ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo, Pedro. Tá, ok. Eu tenho uma dúvida, mas eu também queria argumentar uma coisa. É que a gente já pediu para... Eu não queria ser mal educado, nem indicar alguém, mas está muito irritante as pessoas escrevendo no chat
e falando coisa nada a ver com a aula. Aí quando eu tento escrever uma dúvida, é que o meu chat, eles escrevem tanta coisa e não dá para clicar no negócio para escrever. Aí às vezes eu não consigo escrever. E a gente falou isso para os outros professores e eles ainda continuam, sabe? Eu não tô indicando ninguém, nem falando mal de ninguém, mas eu só tô pedindo para eles pararem de fazer isso, porque tá incomodando muito. Ô, pessoal, seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Pedro? Uhum. Beleza. Olha só, gente, por favor, deixa o chat só para tirar dúvida, tá? Aí, ó, Edmar, dúvida. A gente já estava fazendo isso muito bem antes, e aí agora algumas pessoas estão colocando outras informações. Não preciso, tá? Ô, Pedro, como a sua conexão? Edmar travou. Toda vez. Tá travado? Tá travando um pouco. Tá. Deixa eu mudar a localização aqui, vou ficar mais perto lá do Wi-Fi para ver se melhora a conexão. Tá? Travou. Vou mudar de local aqui. Deixa eu ver, agora eu acho que vai melhorar. Tá, melhorou, pessoal? Sim. Agora eu estou mais perto do Wi-Fi. Bem, agora eu estou em outro ambiente aqui. Eu acho que vai melhorar. Muito bem. Estava falando... Tá bem aí? Tá tudo tranquilo? Sim. Muito bem, vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora a tela para voltar lá nos teotihuacanos. Cadê você? Isso. Eu estava falando sobre essa cidade aqui. Olha como é impressionante essa construção. Os caras construíram isso há centenas de anos atrás e faziam de forma muito organizada mesmo. As populações mesoamericanas eram tão inteligentes, tão desenvolvidas e tão observadoras que faziam suas construções de acordo com as constelações. Por exemplo, os maias faziam pirâmides e colocavam as pirâmides localizadas refletindo a posição das constelações. Então, por exemplo, vamos pegar uma constelação qualquer aí que tenha, sei lá, 6 estrelas, aí eles representavam essa constelação na Terra e aí colocavam em cada posição dessa constelação aqui na Terra, colocavam uma pirâmide. Um professor de história norte-americano estava dando essa aula para os meninos e aí falou disso. Ele mostrou uma constelação específica e aí mostrou que os maias fizeram pirâmides correspondentes à posição dessas estrelas. Aí um dos meninos ficou muito curioso. Quando ele chegou em casa, ele entrou no Google Earth e aí ele foi ver a posição de cada estrela e a posição de cada pirâmide. E havia uma correspondência. Ele notou que estava faltando uma pirâmide. Então ele encontrou um local, e aí ele deu um zoom, assim, o máximo que ele pôde, e descobriu que ali possivelmente deveria haver uma pirâmide. E aí ele voltou no outro dia, falou com o professor que ali deveria ter uma pirâmide, mostrou lá, foto, sei lá o que ele mostrou. O professor entrou em contato com o Departamento de Educação da cidade ou do estado, e aí, no final das contas, o governo norte-americano entrou em contato com o governo mexicano, e aí o governo mexicano fez uma expedição, fez uma missão, fez um grupo de pessoas para descobrir a localização dessa pirâmide. E aí chegaram lá e descobriram que, de fato, havia uma pirâmide lá e que ninguém conhecia. E aí o menino descobriu justamente por fazer a correspondência
entre a constelação e o local onde estava cada pirâmide. E aí, então, houve uma descoberta arqueológica devido à curiosidade de um aluno de 7º ano, 6º ou 7º ano. Bem, isso é só uma curiosidade, obviamente, né? Então, olha só o tamanho da pirâmide. Vocês ouviram aquela história que eu estava dizendo sobre uma brasileira que saiu correndo aqui e ela subiu a pirâmide e tirou uma foto lá de cima. Ela foi presa, ela ficou pouco tempo, só algumas horas lá na cadeia, e aí o pessoal advertiu, mas não pode. Se vocês forem ao México, quando vocês fizerem a excursão e levarem seus pais lá, vocês não podem subir nas pirâmides. Essas pequenas aqui, eu acho que até pode, nessas aqui, ó, essas pequenininhas aqui, mas a do Sol não pode de jeito nenhum. Você pode só olhar ela lá de baixo, tá? Mas você pode comprar cartão postal depois também, e aí, enfim. Bem, os teotihuacanos, deixa eu falar alguns aspectos importantes aqui sobre eles. A pirâmide que eu estava mostrando lá para vocês... Oi? Na pirâmide pode subir drone? O drone pode, né? Pode filmar, inclusive, mas fisicamente você não pode subir nela. Por que eles travaram? Porque muita gente estava subindo e a pirâmide estava sendo desgastada. E é por isso que eles evitam isso. Em alguns locais, alguns sítios arqueológicos, você ainda pode subir, mas muitos não podem mais, porque senão desgasta, destrói, vandaliza, né? É por isso que eles limitaram, de forma muito consciente. É triste, na verdade. Por exemplo, eu gostaria muito de ir lá e subir, mas não pode. Por exemplo, as pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé, que são as mais famosas, até a década de 70, 80 talvez, o pessoal subia nas pirâmides, iam até o topo lá, e aí com isso a pirâmide foi sendo corroída, foi sendo destruída, e hoje não pode mais, só pode chegar perto assim, mas não pode subir nela mais. Bem, a cidade e a civilização teotihuacana chegou ao fim por volta do século VIII, então eles durou 700 anos, não se sabe ao certo como que se deu o fim dessa civilização teotihuacana. O certo é que muitos povos, muitas pessoas dessa cidade migraram para outras cidades e as poucas pessoas que ficaram ali em Teotihuacan foram dominadas pelos toltecas, povos que habitaram a cidade a partir do século VIII. Então, a civilização teotihuacana, a gente não tem muita informação mais especificada sobre eles, porque os vestígios históricos, muitos vestígios, acabaram sendo destruídos. Mas a gente também nem tem como entrar em todos os detalhes que nós gostaríamos, né? Porque senão a gente ficaria aqui 3 anos só falando dos teotihuacanos, tá bom? Então, os teotihuacanos é uma civilização que se formou em torno da cidade de Teotihuacan. Eram as características gerais de religião, de economia, eram muito parecidas com os maias e astecas, tá? Cultivavam cacau, cultivavam tomate, batata, milho, abóbora, comam abóbora para dar energia para vocês. Essas coisas todos esses povos cultivavam, tá? Então, quando aparecer algum outro elemento mais específico, aí eu menciono. Mas, de uma forma geral, os teotihuacanos tinham hábitos econômicos, políticos e religiosos muito parecidos com os povos que a gente já falou, que a gente vai falar nas próximas aulas. Tá bom? Deixa eu ver aqui se vocês estão vivos aí, atentos. Moçada, alguma questão? Dúvida, Edmar? Quem falou? Peraí, deixa eu ver só se tem alguma... Antes de você, Pedro, alguém pediu a palavra aqui? Não. Pode falar, Pedro. Sabe os teotihuacanos? Aham. Eles fazem parte dos povos mesoamericanos, certo? Sim. Então, eles eram igual os olmecas, que faziam as cabeças colossais? Não, os teotihuacanos não fizeram cabeças colossais. Os toltecas, que habitaram essa cidade a partir do século VIII, vão fazer totens gigantescos.
que eu vou mostrar também, inclusive, a foto para vocês daqui a pouco. Fizeram também construções grandes, mas não as cabeças colossais. As cabeças colossais são construções muito antigas, de mais de 2.000 anos, talvez até 3.000 anos, feitas especificamente pelos Olmecas, tá? E elas foram descobertas muito recentemente. Por muito tempo, essa é uma civilização que ficou perdida, não se conhecia. Agora, o que é engraçado é que todas as representações em formato de pessoas, feito pelos outros povos mesoamericanos, os traços dessas imagens são parecidos com os indígenas. A única representação humana, ou as únicas representações humanas que não se parecem com os indígenas asiáticos, né, que vieram lá da Ásia, são dos Olmecas, porque os Olmecas se parecem com os africanos, né? É muito interessante isso. A Luma perguntou qual era a religião. Eles eram todos politeístas. Obrigada, Edmar. Por nada. Eles todos adoravam. Tinha um Deus Supremo, que é a serpente emplumada, que eu nunca lembro o nome dela, mas e eles tinham outros deuses também. Então eram politeístas. Acreditavam que os rituais religiosos eram muito importantes para manter a conexão com seus deuses. Geralmente eles tinham uma relação muito próxima com esses deuses. Em que sentido? Eles acreditavam que qualquer coisa que eles fizessem podia interferir no humor dos deuses. Então era muito importante, por exemplo, alguns desses povos, não especificamente os teotihuacanos, mas muitos desses povos faziam sacrifícios humanos para fazer uma oferenda a Deus, aos deuses, para impedir que acontecesse alguma coisa, né? Para manter os deuses sempre conectados com eles, tá? Edmar, beleza, Luma? Diga, Pedro. Oi. Sabe essa serpente que você falou? Chama Quetzalcoatl. Isso, Quetzalcoatl. Isso. Isso aí. É isso mesmo. Jordan, dúvida? Fala, Jordan. Aqui, Edmar, eu só queria saber, porque você falou que não podia subir as pirâmides, mas você pode, por exemplo, pegar um drone e tirar foto lá de cima? Pode, drone pode, tá? Só essa do Sol, porque essa do Sol é mais importante. As outras pirâmides, as menores, você pode subir, tá? Tá. Muito bem. Olha só, moçada. Bernardo, fala, Bernardo. Diga, Bernardo Kraft. Diga, Bernardo, vem aqui e me diga o que... Diga. Na minha escola antiga, eu estudei os Olmecas, os teotihuacanos, e eu não lembro de muita coisa, eu lembro de poucas coisas. Mas, se eu não me engano, eu não tenho certeza, as cabeças dos Olmecas, aquelas que eles esculpiam, eram tipo umas carrancas muito feias, não era? Não eram feias, não. Não eram cabeças, não eram, era uma representação de deuses ou pessoas importantes. Não, a carranca tem o objetivo de amedrontar, né? Os bichos que ficavam aí, os maus agouros, né? Nas navegações. Mas as cabeças colossais eram para fazer uma homenagem aos deuses ou pessoas importantes. Ah, Tá bom? entendi. Obrigada. Guilherme. Diga, Guilherme. Oi, Edmar, tudo bem? Oi, Guilherme. Pois é, minha dúvida é em relação... Porque, assim, como é que eles faziam isso? Se até hoje é difícil para a gente fazer uma pirâmide dessas, porque... Ô, Guilherme, é o seguinte, graças a um pensamento moderno, nós acreditamos que nós passamos por um percurso de grande desenvolvimento. Essa ideia se legitima numa outra ideia de que a gente é muito superior a essas pessoas.
Mas E nós, não- tecnologicamente, porque construímos, a gente está fazendo videochamada aqui. Então, tecnologicamente, então, nós seríamos superiores a eles. Só que eles são seres humanos, eles são homo sapiens, tal como nós. São tão inteligentes quanto. É claro que os recursos que eles tinham à disposição eram diferentes, mas eles, dotados de inteligência como nós temos também, conseguiam construir coisas maravilhosas, espetaculares, e utilizavam as tecnologias que eles tinham lá naquele momento. Portanto, faziam construções baseadas em cálculos matemáticos, em cálculos de engenharia muito sofisticados. Eles faziam construções para observação astronômica em todos os cantos de todos os povos que você imaginar, antigos, todos eles faziam essas construções. Portanto, eles eram muito sofisticados, tecnologicamente falando, com os recursos que eles tinham à época, né? Hoje, se eles, por é exemplo, se a gente... relativo. Exatamente. Então, cada período histórico tem que ser tratado não em relação a outro período histórico, tem que ser tratado dentro da sua especificidade. Então, naquele momento, aquele povo é extremamente inteligente, extremamente sofisticado. Então, a gente começou depois, né? Nós, modernos, contemporâneos, fizemos muitas outras coisas, mas talvez a gente não tenha a capacidade de fazer as coisas que eles faziam anteriormente, né? Por exemplo, daqui, sei lá, 100 anos, eu espero que o ser humano tenha conseguido atingir um conhecimento suficiente para encontrar vacina de todas as pandemias que possam surgir. Então, daqui a 100 anos, quando eles olharem para a gente, eles podem pensar assim, nossa, como que milhares de pessoas morriam ainda com pandemias em pleno 2020, né? Então, a gente tem muita tecnologia e a gente ainda não consegue, quer dizer, por enquanto, né? Porque daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai encontrar. Mas a gente não consegue ainda encontrar de forma imediata e rápida uma vacina, né? Eficaz para que a gente tenha uma vida normal novamente, né? Então, a gente tem... cada período tem a sua dificuldade e a sua maravilha. Certo. Tá bom? E, Edmar, nós, Sim. por exemplo, quando meu pai tinha uns 20 anos, ele fez uma excursão para Bolívia com os amigos dele, né? E visitou muitas coisas lá, foi pro Peru, visitou o negócio dos Incas, foi pro Lago Titi. É isso aí, eu sei Titicaca. qual que é. E no México é uma coisa parecida com isso, porque deve ser um país bem interessante. O México é um dos países mais interessantes que a gente tem aqui na... Não só o México, viu? O México é mais conhecido porque eles têm uma infraestrutura melhor para receber turista, enfim. Mas alguns outros países, por exemplo, como Honduras, Guatemala, Belize, além de eles estarem mais próximos ao Caribe, então eles têm um litoral lindíssimo, maravilhoso, tem um conjunto arqueológico muito interessante. Então é um país muito legal. Então esses países, Honduras, vale a pena também. Claro que agora está vivendo, Honduras principalmente está vivendo uma situação política e econômica muito difícil, mas quando a coisa se normalizar também, lá tem pirâmides, maias também. Então tem um conjunto arquitetônico legal. Moçada, é o seguinte, acabou que a gente... Me dá só mais um minutinho, por favor, porque eu preciso, como eu travou um pouquinho a minha câmera, aguenta a mão mais um pouquinho aí, só para eu terminar um assunto aqui dos teotihuacanos, tá bom? Aguenta só um minutinho aí, porque a gente deu uma travadinha. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho, a gente já volta, tá? Vocês não têm live mais, então aqui é rapidinho, tá? Espera aí. Meu Deus do céu, isso. Compartilhando. Olha só, só para finalizar, a gente não sabe exatamente como a população chegou ao fim, né? Mas o certo é que muitos migraram e a cidade acabou sendo dominada pelos toltecas. Essa foto que eu já mostrei é a última foto que eu quero mostrar, que é aqui a serpente emplumada. A serpente emplumada é uma representação, né, do Deus supremo deles, e em muitos monumentos que você visitar, que você encontrar no México, tem essa imagem lá presente, né, que é a conexão da terra com o céu. Então, ela é uma serpente que voa,
tão forte, né, amedrontadora, mas ao mesmo tempo tem uma leveza por causa das penas, das plumas, né, que dá uma certa leveza para a imagem dessa serpente, que pode ser plena, que pode ser uma grande bênção, mas também ela pode castigar muito severamente a população que não cumprir as suas ordens, seus mandamentos. Tá bom? Então, eles representavam os seus deuses em forma de animais. A gente chama isso de zoomorfia, tá? Olha só, não deu para a gente entrar nos toltecas, porque o nosso horário acabou e passou assim, impressionante como passou rápido. E nem nos maias. Então, vai ficar para a próxima aula a gente entrar em toltecas e maias. Eu vou deixar, porque como a nossa sala é compartilhada, o sexto A e o sexto B, eu vou deixar o PowerPoint. Eu vou deixar o PowerPoint lá no Conexa, com essa matéria que a gente viu hoje. Mas também vai ter dos toltecas e maias, tá? Então não se assustem. Mas já vão dando uma olhada lá, consumindo esse material para fazer a atividade. Hoje eu vou colocar lá Hoje eu vou colocar no